Muito boa tarde a todos. É a partir daqui que arrancamos com mais uma entrevista aos autarcas do Alto Tâmega. Desta vez tenho comigo Amílcar Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, a quem agradeço naturalmente a sua presença nos estúdios da Sinal TV. Neste período de pandemia, porque apesar de estarmos em desconfinamento, a pandemia ainda não terminou, e um período que já disse ter sido mais difícil na sua vida autárquica. Porquê é que considera que foi um momento difícil, sendo que o exercício das suas funções por si só já é de grande responsabilidade? Antes de mais, quero agradecer à Sinal TV o convite que me foi formulado para estar aqui presente. Naturalmente, quando eu afirmo que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque certamente ninguém estaria preparado para aquilo que efetivamente hoje é uma realidade. Ninguém de nós dispunha, diria eu, de um manual de instruções. Portanto, sabíamos, tínhamos ido falar na pandemia, que tinha chegado à China, mas concretamente não sabíamos o impacto que ela poderia tomar. Já per si só é difícil as funções de um autarca, aquele que vive apaixonadamente a sua terra, com a implementação de políticas capazes no sentido de satisfazer as necessidades e, de facto, tornar também um concelho mais desenvolvido, um concelho atrativo. E, naturalmente, somos apanhados de surpresa, em que todos nós, autarcas, fomos aprendendo um com os outros e adaptando as medidas que nós entendíamos à data e que ainda hoje entendemos que se ajustam mais à realidade dos nossos concelhos. Naturalmente foram tempos difíceis, como ainda hoje estão a ser, mas hoje sentimos mais preparados, de facto, para poder controlar, diria assim, esta situação tão negativa e que tanto tem afetado as nossas populações. Hoje sabemos que temos por trás de nós a população, que também hoje já sabe o que pode e o que deve fazer e, naturalmente, quando assim é, torna-se mais fácil. Em algum momento o município teve que deixar de investir ou de fazer alguma obra para alocar determinado valor para o combate à pandemia da Covid-19? Nunca foi necessário, todavia eu sempre tive esse cuidado em conversar com os presidentes de junta, com os membros da Assembleia Municipal, que de facto as pessoas estariam em primeiro lugar. E se efetivamente tivéssemos que deixar a execução de uma obra, ainda que fosse ela prioritária para o desenvolvimento do concelho, ficaria para trás, porque teríamos que acudir àqueles que de facto mais estariam a necessitar da ajuda. Não foi necessário, temos as contas, diria eu, em bom estado neste momento, o Concelho de Valpaços, as finanças municipais são ótimas neste momento e que de facto não nos levou a que tivéssemos que adotar essa atitude ou essa postura. Todavia, se o tivéssemos que fazer, primeiro, de facto, estão as pessoas. Mas, de facto, não foi possível. Estivemos sempre atentos, com um serviço de proximidade às pessoas. Julgo que chegamos àqueles que mais necessitavam de ajuda, portanto, criando os mecanismos necessários em articulação com as IPSS, no sentido que a ajuda fosse real perante aqueles que, efetivamente, viram-se constrangidos para fazer face a uma vida normal. E, naturalmente, também o apoio às microempresas, onde foram criados 2 fundos de emergência. Isso não comprometeu a autarquia? De forma alguma. Vai de encontro às minhas palavras. Isto é um investimento. Eu, propriamente, tenho uma postura diferente de muitos autarcas quando dizem que, de facto, gastaram ou suportaram. Não. Isso é o maior investimento que se pode fazer. É, de facto, elevar o nosso concelho. Um concelho é um concelho, não pode somente resumir-se às pessoas. Temos que ter uma vida própria, temos que, de facto, as pessoas encontrarem forma de viver nessa localidade ou nesse concelho, saber fixar as pessoas, saber criar serviços. E, efetivamente, o município de Valpaços, para além de todo um trabalho de proximidade que teve com as famílias, poderia elencar-lhe aqui várias medidas, desde a isenção de água, a isenção de rendas sociais, desde a isenção das nossas lojas de pertença do município, desde, aliás, as famílias, aqueles que estavam desempregados, nós ajudamos, portanto, com a atribuição de bens alimentares, com medicação comprada pelo município, substituímos eles propriamente em fazer as compras, o levantamento da medicação de ambulatório do Hospital de Chaves, da farmácia do Hospital de Chaves, fizemos-la chegar a quem mais necessitasse. Criamos um gabinete de apoio psicológico, portanto, em que de facto tivemos uma psicóloga a tratar
aquelas famílias mais vulneráveis ou pessoas que por si só não tinham família à sua retaguarda. Apoiamos na aquisição das fichas de atividade a todos os níveis de ensino pela primeira vez. Nós criamos um apoio também, quando as crianças estavam confinadas, computadores, material informático, a todas as crianças que precisassem no concelho, numa primeira fase aos beneficiários do escalão A e B e C, depois a todos aqueles que pudessem precisar. Nós tivemos o cuidado de vacinar na entrada do segundo período toda a comunidade escolar. Portanto, tivemos um trabalho, diria eu, quase único no país, no serviço e de apoio às famílias. No que concerne ao comércio e ao tecido empresarial, tivemos cuidado também de isentá-los do pagamento da água, em termos também isentamos do pagamento da taxa no que concerne à ocupação da via pública, nomeadamente esplanadas, e criamos 2 fundos. Um primeiro fundo em que o teto seria de 1.000 euros para fazer face, no fundo, ao pagamento de rendas e também às despesas inerentes com os trabalhadores, porque o nosso propósito era que, de facto, ninguém enviasse ninguém para casa. Portanto, por trás daquele jovem, daquela pessoa que trabalhasse nessa empresa, estava uma família que poderia passar por momentos difíceis. Portanto, e criámos um fundo que foi um sucesso, em que beneficiou cerca de 200 empresas concelhias, portanto chamamos microempresas, que uma faturação inferior a 150 mil euros, e portanto fomos agora, terminou no final do mês de abril, um novo segundo fundo de emergência municipal, em que de facto houve ainda mais empresas que concorreram, em que o valor máximo é superior, vai até 1.500 euros de ajuda a cada uma das entidades que se candidatou, e de facto, para além dos apoios pontuais que diariamente chegavam à Câmara Municipal para fazer face às despesas com a eletricidade ou uma outra situação qualquer. De facto, é aquilo que eu disse há bocado, não queremos que uma cidade seja uma cidade fantasma, queremos que uma cidade tenha os serviços, tenha os cafés, tenha os restaurantes, tenha a boutique, tenha tudo faz parte, porque tudo isso, no fundo, é uma forma de atrair e de fixar gente. E tudo recebeu o apoio da autarquia, quanto pôde dar? Sim, repare, mesmo até a nível das famílias, que me esqueci de elencar, nós tivemos cuidado, prestávamos já anteriormente apoio ao arrendamento, aumentamos, passando de 30 para 60 famílias que poderíamos ajudar, para além também dos apoios pontuais que efetivamente um mês ou outro que uma família pudesse necessitar. Portanto, todo o trabalho de apoio às famílias nós tivemos presentes, no sentido de ajudar com a atribuição de cabazes de alimentos, enfim, uma série de serviços que efetivamente as pessoas sentiram-se mais protegidas e que certamente acabaram por esse impacto terrível que a Covid tem deixado no mundo, em que passasse tanto ou quanto ao lado dos valpacenses. Não quer dizer que conseguiu certamente evitar que sofressem, mas minimizou esse impacto, porque estivemos presentes, criando linhas próprias telefónicas para que as famílias nos contactassem por forma a fazer chegar a ajuda, muitas vezes até em articulação com as IPSS, fazendo chegar refeições quentes àquelas pessoas que efetivamente estavam confinadas e que não poderiam sair de casa. Portanto, prestamos um serviço digno, portanto, enquanto não só a autarca, mas todos os serviços da Câmara Municipal, no sentido de fazer com que as pessoas sentissem que não estavam sozinhas, que estavam a passar um momento difícil, mas que, de facto, nós estávamos com elas de corpo e alma. Muito bem. A pandemia suspendeu alguns serviços, a reabertura de alguns serviços no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Valpaços. Já está a funcionar em pleno depois de ter reaberto em 2019 com análises clínicas e fisioterapia? Sim, como sabe, o Hospital da Misericórdia de Valpaços foi uma promessa minha, portanto, no mandato anterior, que tudo iríamos fazer para reabrirmos à comunidade. Foi um investimento, diria eu, elevado, 4 milhões de euros. Em parceria com a Santa Casa Misericórdia, em que eu e o supervisor da Santa Casa Misericórdia tínhamos um propósito focado, que era reabrir o hospital à comunidade, sabendo que era importante para a nossa comunidade, sabendo até que a maioria da nossa população é envelhecida e que
as pensões que oferem são míseras e que muitas vezes não têm, se têm dinheiro para suportar a consulta, não teriam efetivamente já para a medicação. E perante a pandemia, mais difícil se tornaria eles terem que se deslocar. De facto, nós queríamos fazer uma inauguração toda pomposa, de facto não conseguimos, foi um investimento elevado da autarquia, cerca de 2 milhões de euros, portanto, e queremos fazer desse Hospital da Misericórdia a referência em toda esta região. Tem sido um sucesso, posso garantir, portanto, já se realizam cirurgias, portanto, temos um serviço já, diria eu, quase tudo na sua totalidade a funcionar e, de facto, hoje são muitos, não só valpacenses, como cidadãos de demais concelhos que procuram os nossos serviços. Porque também houve um cuidado do diretor clínico, do seu provedor, de todos, no sentido de fazer com que os bons médicos, bons profissionais de saúde, pudessem prestar um serviço nesse hospital. E este hospital vai continuar a querer mais valências, mesmo com hospitais próximos, privados, com acordos com a RS, como Chaves e neste momento nós Mirandela? temos acordos já, como sabe, e o nosso propósito é verdadeiramente fazer com que o hospital esteja aberto 24 horas. O nosso propósito, quer meu, quer do seu provedor da Santa Casa Misericórdia de Valpaços, é fazer com que o mesmo, de facto, esteja aberto à população durante 24 horas. De facto, é algo que nós estamos a trabalhar, é algo que sabemos que é difícil, mas não é impossível, porque certamente vai trazer custos elevados, mas é mais um sinal de proximidade com a nossa população e que, de facto, podemos, com esse sinal, podemos salvar vidas, em vez das pessoas terem que recorrer ao Hospital de Chaves ou de Mirandela, sabendo que, efetivamente, tem um hospital de Valpaços, para além dos postos de trabalho, que efetivamente por isso vale a pena investir e vão investir em mais em valências. Que tem retorno, acima de tudo. Há investimentos que muitas vezes são dúbios e que nos deixam tanto ou quanto na dúvida se efetivamente devemos fazê-lo ou não, pese embora possa ser emblemático. Todavia o hospital não. É um investimento visível, um investimento que vai de encontro aos anseios da nossa população e que certamente posso garantir-vos que tem sido um verdadeiro sucesso tudo aquilo que está a ser feito em Valpaços em prol da saúde, não só dos valpacenses, como também de todos os cidadãos que queiram ser aí consultados, queiram aí ser intervencionados e, de facto, que queiram procurar os serviços da Misericórdia de Valpaços no que concerne ao nosso hospital. Um dos principais objetivos para a reabertura, além da questão da saúde, foi também atrair pessoas para o território, fixar pessoas no território, Sim. de forma a combater o abandono dos territórios de baixa densidade. Na altura, quando o hospital fechou em 2011, 40 trabalhadores ficaram no desemprego. Já foi possível recuperar esse número? Não digo os mesmos trabalhadores, que naturalmente foram para outros hospitais ou seguiram outro rumo, mas pelo menos os 40 mais, já disse. Muitos mais. Como deve calcular, o nosso hospital conseguiu não só que muitos valpacenses se encontravam nos diversos pontos do país, alguns deles até no estrangeiro, que tinham imigrado, profissionais de saúde, e que regressaram com o nosso hospital. Fixamos jovens que efetivamente, portanto, ali fixaram sua residência e, portanto, e o número 40, que efetivamente na altura viram as suas vidas mudar de figurino, portanto, hoje esse número é muito maior em termos de pessoas que regressaram e que fixaram ali a sua residência. Até porque é um hospital com muitas valências. Imensas valências e que, de facto, tem sido feito um trabalho, volto a repetir, notável, não só pela provedoria, como também pelo diretor clínico, tem estado atentos no recrutamento de profissionais de saúde de renome, diria eu, no sentido de poder ser uma referência e, com isso, levarmos as pessoas a procurar o nosso hospital. Muito bem. Da saúde, passamos para a agricultura, uma das prioridades do seu Executivo Municipal. Em janeiro de 2019 foram aprovados alguns projetos para a reabilitação de regadios em 6 localidades no concelho de Valpaços. Esses projetos já estão em curso? Alguns deles estão em curso. Permita-me dar-lhe conta que a minha paixão é, de facto, a agricultura. O concelho de Valpaços é porventura, dentro do Altâmiga, o concelho com maiores potencialidades. E, de facto, eu não me canso de dizer que, tendo nós potencialidades, temos que saber também gerar oportunidades. E, de facto os valpacenses
tem sabido aproveitá-las. Portanto, nós somos um concelho rico, com capacidade e com potencialidade, portanto, culturas que por si só não só são uma maravilha, mas de excelente qualidade. É o bom de ter a terra fria e a terra quente. Naturalmente, caracteriza-se por ter uma terra fria e uma terra quente. E, de facto, nós temos os bons azeites. De facto, quem não conhece o azeite rosmaninho, mas qualquer outro azeite do concelho de Valpaços muito bom. Temos os vinhos. Valpaços sempre foi associado à cultura viticultura. Temos também a castanha, terra fria, conforme disse, em que, de facto, temos a maior mancha de castanha judia de toda a Península Ibérica e que representa a nossa castanha mais de 50 milhões de euros para o setor, para a nossa economia. Temos depois o folar, que é uma iguaria e que de facto tornou-se, diria eu, algo que de facto no princípio, há 22 anos atrás, ninguém ousaria sequer pensar que atingiria o sucesso que atingiu. Hoje o folar é comercializado durante todo o ano, é um sucesso. Portanto, temos os frutos secos, que de facto o Valpaços hoje, o concelho de Valpaços, ainda não há muito tempo éramos os 8º maiores produtores de toda a região de Trás-os-Montes, hoje já somos o 3º maior produtor. Portanto, e dá-se tudo, temos a maçã, temos o mirtilo, temos o goji. Os vinhos, os azeites também. Já falei nos vinhos, os azeites, ou seja, é um concelho em que de facto tem, os seus produtos têm imensa qualidade. E, portanto, é quando da participação dos nossos produtos nos diversos certames e que são assegurados por parte da autarquia, nós, Câmara Municipal, suportamos os custos com a participação dos nossos produtos, qualquer mercado que seja a nível nacional, seja a nível internacional, e de facto dá-nos um gozo imenso saber que conseguimos alcançar prémios, portanto, nomeadamente a nível dos vinhos e dos azeites, portanto, e a castanha é considerada a melhor castanha do mundo, nossa, portanto, quando assim é, de facto, é fácil trabalhar, porque sabemos também que temos o retorno dos nossos agricultores. A nossa terra, de um modo geral, está bem cuidada. Portanto, e eu, permito-me, a Sra. Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Gia Carla certamente não levará a mal, mas ela faz sempre referência do Concelho de Valpaços como um concelho cuidado, como um concelho que, no fundo, tem sabido aproveitar os fundos comunitários no sentido de modernizar-se para a agricultura. De facto, há um senão, é que, de facto, nós queremos ainda mais. O autarca, e que tudo tem feito no sentido de promover o território e, certamente, saber colocar os produtos no mercado, que é fundamental, não basta só produzir em qualidade, temos também saber colocá-los no mercado. E ter um uso eficiente da água, daí a questão... É isso que eu vou referir. Portanto, para além dessa promoção que nós temos vindo a fazer, e de facto tem sido um sucesso, importa também, no fundo, acautelar o futuro do nosso concelho. E nós sabemos que hoje a agricultura só pode ser pensada, só pode ser valorizada se tivermos em mente a abundância da água. Portanto, e é por esse fator que de facto fizemos os tais regadios, as candidaturas aos regadios que estão em curso, e fizemos uma outra candidatura, naturalmente, que é o aproveitamento hidroagrícola das maceiras, que é, de facto, vamos dizer por outras palavras, uma barragem no concelho de Valpaços e que numa primeira fase irá beneficiar cerca de 5 freguesias, mas essencialmente os soltos, que são fundamentais e, portanto, os entendidos da matéria dão conta que cada castanheiro para produzir em qualidade, portanto, com castanha com qualidade e em quantidade, precisará de 900 litros de água e, de facto, nós vamos potenciar toda aquela região, para além da vinha, do olival, para além da maçã, porque a zona de Santa Maria da Emes, Carrazedo, há muita castanha, muita maçã também, e, portanto, a vinha, o olival, o amendoal, portanto, ou seja, para além, naturalmente, também da possibilidade do consumo humano e também para fazer face aos nossos fogos florestais. Como sabe, é um flagelo todos os anos durante o período de verão, e que muitas vezes, portanto, demora uma eternidade, portanto, para ir buscar água à barragem dos Pisões ou ao Azibo, quando efetivamente temos um curso natural e que efetivamente, perante os estudos que foram feitos, podemos ter água em abundância. E que, essa barragem dará é essa barragem das Maceiras, que fica situada
portanto, nem encosta, portanto, fica na Serra da Padrela, nem encosta, mesmo confina com o concelho de Vila Pouca da Guiar, e que, de facto, o seu secretário de Estado, à data, esteve presente comigo, ficou admirado com aquela situação e, ao que sei, está muito bem encaminhado para ser uma realidade e que, permita-me dizer o seguinte, do estudo que foi feito para merecer algum crédito a essa candidatura, portanto, dá conta que no espaço de 6 anos, esses territórios que vão poder aproveitar essa água, passam a valorizar o seu território com um aumento substancial. Isto é, o que elas representam hoje e o que poderão representar 8 anos ou 6 anos após, já com a água em abundância, no valor de cerca de 8 milhões de euros, o que é significativo. Portanto, vê-se o quão importante é a água na agricultura. E os regadios? Estão em curso e que vão beneficiar quantos agricultores? São muitos. Isto é, são vários, em várias localidades que tinham previamente sido definidos. Alguns deles estão já em fase de conclusão e, de facto, há um trabalho feito por parte da associação que lidera todo este processo, em que nós, Câmara Municipal, temos acompanhado e, portanto, mais será um contributo, no fundo, para poder, efetivamente, os agricultores acederem à água para as suas culturas. Nos últimos 2 anos foi impossível realizar alguns eventos importantes para o concelho, nomeadamente a Feira de Folar, a Feira da Castanha. Como é que está este setor e também o setor dos vinhos, setores que são muito afetados, também já disse, pelos incêndios, onde muitas explorações são, no fundo, afetadas com estes flagelos do incêndio? O Concelho de Valpaços, como todos sabem, é um concelho em que, de facto, predominam as várias feiras ao longo do ano. Feiras que visam a promoção dos seus produtos. Nós iniciamos o ano com a Feira do Fumeiro, em São João de Corveira, permitam-me dar conta que é a feira mais antiga do país, no Icé de Fumeiro. Depois avançamos para a Feira do Folar. Depois temos algumas feiras em que as nossas freguesias, portanto, assimilando também o conceito da importância de valorizar os produtos da própria freguesia, a Feira do Cebolo, a Feira da Cereja, a Feira do Bolo Podre, a Feira, no final do ano, depois a Feira do Azeite, portanto, enfim, a Feira dos Produtos da Terra, algumas freguesias. Depois temos a Feira Franca, que também habitualmente realizamos no mês de agosto, quanto mais não seja para premiar, vamos assim dizer, os nossos imigrantes que vêm e que muitas das vezes não estão presentes nessa feira, pese embora hoje são muitos aqueles que já escolhem e que deixam um período de férias para estarem presentes, quer na Feira do Folar, quer na Feira da Castanha, que são as maiores, naturalmente. Deixamos também de fazer a feira, de 2 em 2 anos, a Feira do Azeite, que o ano passado cabia ao município de Valpaços, em parceria com Moura. Deixamos de fazer a Feira das Vindimas e, de facto, também, por fim, a Feira da Castanha. Naturalmente, os prejuízos foram avultados. Ultrapassamos com a criação de algumas plataformas, sabendo que, mesmo assim, não conseguimos fazer jus ao propósito daquilo que existia anteriormente, de facto, mas posso dar conta que esta Feira do Folar, que nós não tivemos forma de a realizar presencialmente e que de facto era uma forma também de mostrarmos ao país e ao mundo, dando visibilidade a este território e que de facto hoje mais cuidado, mas criamos, no fundo, uma plataforma digital e que foi um verdadeiro sucesso. Portanto, chegamos a um determinado momento, não tínhamos produto, não havia mãos suficientes para, no fundo, corresponder às encomendas ou aos pedidos. Porquê? Porque enquanto que a nossa Feira do Folar se resume a 3 dias com uma azáfama terrível de todos, portanto, nós tivemos o cuidado de não deixar com que os nossos, vamos assim dizer, clientes ou aqueles que, portanto, que efetivamente estão habituados ao Folar de Valpaços, passassem o período da Páscoa, pese embora hoje o Folar seja possível estar presente ao longo de todo o ano, mas não quisemos que durante a Páscoa, portanto, aqueles que há muito nos habituaram e que efetivamente não passassem sem o Folar de Valpaços. Criando essa plataforma, as pessoas acederam, mas de facto, 15 dias, nós abrimos 8 dias antes da Páscoa, mas não conseguimos fazer face ao número de encomendas. Portanto, criamos todos os mecanismos
possíveis e imaginários, naturalmente, mas atendendo ao número de pedidos foi quase de tudo impossível. Porquê? Porque respondia a nossa plataforma e também os produtores, portanto as padarias, nomeadamente, tinham também por detrás também as suas plataformas, o que quer dizer que foi um verdadeiro sucesso. Nós tivemos cuidado, terminado todo este período da Feira do Folar, ajuizar, de facto, o que correu menos bem, o que é que correu melhor, no sentido de podermos limar algumas arestas e, de facto, todos estavam satisfeitos. Mas, quando falo no folar, falo os produtos da terra, porque tiveram presentes todos aqueles que, efetivamente, quiseram, desde os vinhos, os azeites, o bolo podre, o mel, os frutos secos, o fumeiro, enfim, todos os produtos. Porquê? Porque esta plataforma, contrariamente a muitos outros concelhos, em que, terminada a feira, termina, esgota ali. Nossa plataforma, portanto, é contínua. Porquê? Porque é um concelho que todo o ano tem produtos para vender. Portanto, terminado o folar, temos daqui uns dias já os figos, temos a cereja, temos os frutos secos, temos o mel, temos todos os produtos, portanto, depois vem as vindimas, portanto, a vinha, depois vem a castanha, enfim, todo o ano, portanto, nós, Concelho de Valpaços, consegue responder às necessidades de quem, de facto, tenha depositado confiança nos produtos de excelência do Concelho de Valpaços. Mas setores afetados pela pandemia que conseguirão reerguer-se? Sim, de um modo geral, sim. Os nossos vinhos, de facto, sofreram. Porque a restauração teve fechada, todavia não perderam o ânimo, estão a trabalhar, porque os nossos vinhos hoje têm imensa saída, portanto, são vinhos bons. Quem não se recorda dos vinhos afamados de Valpaços, há muitos anos, aliás, até se calhar convém retratar em termos de história, Valpaços sempre foi conhecido pelos vinhos. Aliás, há quem diga que o nome próprio de Valpaços advém de um vinho que foi denominado em tempo de Roma, quando da presença dos romanos no nosso território, que era Valpassum, e daí chegar depois a Valpaços, porque os nossos vinhos, e portanto, e daí o inúmero, o elevado número de lagares cavados na rocha existentes no nosso concelho, portanto, em número superior em qualquer outro concelho, de facto, se calhar com o maior número de lagares cavados em toda a Península Ibérica, e portanto retratam bem da importância que já tinha à data a cultura da vinha, e que efetivamente, portanto, os vinhos Valpaços sempre foram apreciados. Hoje é verdade que o nosso território, o nosso país, tem bons vinhos, mas também cabem lá os vinhos de Valpaços. E, portanto, de facto, não só foram afetados os vinhos de Valpaços, foram de todo o país. Porquê? Porque a isso foram obrigados, atendendo ao encerramento da restauração. Mas, portanto, são pessoas valpacenses que não desistem facilmente, são pessoas que foram talhadas para o setor primário, de facto sabem fazê-lo com sabedoria e com prazer, e quero acreditar que naturalmente estarão em condições de continuar esta política que foi adotada, quer pelo Executivo, quer por eles, no sentido de fazer deste Concelho uma referência a nível nacional no que concerne ao setor primário, e de facto somos, efetivamente. Um dos investimentos muito importantes no setor primário, no setor agroalimentar, está em Carrazedo de Montenegro, o investimento de 1 milhão de euros na criação de 32 lotes na zona industrial, para atrair e fixar empresas. Já há empresas interessadas nesses lotes? Se nós tivéssemos, de facto, este ano, atendendo à importância que tem o setor agrícola, também na terra fria, nomeadamente no que concerne à agroindústria, no que concerne à castanha, e sabendo que já há uma indústria na transformação da castanha em Carrazedo e que, efetivamente, tem visto os seus negócios, no fundo, a serem uma realidade, vamos assim dizer, de facto, com imenso sucesso, nós entendemos que toda a região fria merecia, de facto, uma atenção especial por parte do Executivo para avançarmos para uma zona industrial. O investimento é considerável, foram criados 32 lotes, permita-me dar-lhe conta, se efetivamente o município de Valpaços quisesse, já os teria vendido a todos, face à procura que tem surgido junto de nós, na Câmara Municipal. Não é esse o nosso propósito, queremos criar primeiro as infraestruturas, queremos criar condições, no sentido
queremos evitar a construção de moradias, queremos evitar a construção de, efetivamente, estaleiros, portanto, queremos, de facto, que aquele espaço se destine única e exclusivamente à parte industrial, que possa servir como uma mais-valia a toda a região e, de facto, foque essencialmente no setor da agroindústria, que é fundamental. Daí também a presença de uma hectare. Daí a presença de uma hectare, porque vai, efetivamente, para além dos 32 lotes, portanto, também aproveitando uma localidade que se encontra próxima, que é a Silva, e que certamente é fundamental. Permita-me, nós estamos a fazer um investimento considerável no ambiente, nomeadamente em estações de tratamento de águas residuais enormes, portanto, todos os anos é algo que nos preocupa nesse sentido. Mas estamos nós a falar, certamente é uma parte, a zona industrial, e quero acreditar que vai ser um sucesso. Carrazedo Montenegro, a Vila de Carrazedo, tem desenvolvido imenso. Estamos a piscar o olho àqueles concelhos próximos a nós e que, de facto, são muitas as pessoas em sede de construção que compram ali casa, portanto, e de facto ainda vemos gruas no ar, é bom sinal, e portanto, e tem um potencial único, não só na castanha, como efetivamente também noutras culturas, na maçã, no mirtilo, portanto, há jovens que regressaram a essa parte do território, e diria mesmo em todo o território do concelho, e que de facto agarraram-se ao setor primário e que, diria eu, que estão com uma política sem dúvida, que certamente vão conseguir atingir os objetivos a que se propuseram e que certamente estiveram na origem, de facto, de regressar às suas terras. Portanto, tem visto coroar de sucesso todo esse trabalho desenvolvido por eles, com marcas próprias dos seus produtos e, de facto, têm também estado presente, portanto, sempre que o município de Valpaços lhe lança o desafio e com produtos de excelente qualidade, portanto, e é, de facto, uma mais-valia para o concelho. Por isso, 32 empresas vão nascer. 32 empresas vão nascer, assim esperamos nós, em Carrazedo, com foco especial, não só no setor agroindústria, mas também todo o setor, naturalmente, da pedra, da madeira, enfim, tudo aquilo que possa dar vida a uma zona industrial. Esquecemos agora um bocadinho a agricultura, a economia e falamos do Centro de Recolha Oficial de Animais. Estava previsto estar concluído em novembro de 2020. As obras ainda decorrem? Não, as obras estão terminadas, unicamente aguardamos, ficou deserto, em sede de aquisição de equipamento para fazer face às cirurgias. É a única coisa que está neste momento a travar a abertura do nosso canil. Portanto, é uma obra há muito ansiada também, desejada pelos nossos valpacenses, para ver se pomos fim aos cães que se encontram abandonados pelo concelho, cães e gatos, e que certamente que vagueiam pelas nossas ruas e que muitas vezes constituem perigo, principalmente aos idosos e às crianças. Portanto, é um projeto muito bonito, foi considerado o melhor projeto. Sem dúvida, foi considerado o melhor projeto. É um projeto que foi feito com muita sustentabilidade perante as necessidades do território e que quero acreditar com toda a segurança que efetivamente durante o mês de maio ou princípios de junho possa abrir. De facto, já deveria ter sucedido, todavia, desde a aquisição do mobiliário, porque de facto a obra física em si terminou nos finais de janeiro. Todavia, portanto, toda a parte de mobiliário, a parte, porque também temos o nosso veterinário vai poder realizar cirurgias, portanto, estamos a dotar toda essa estrutura com aquilo que necessita para realizar um serviço digno aos nossos animais. Canil e gatil também. Canil e gatil. Muito bem. O turismo foi um dos setores muito afetados com a pandemia, mas também está a ser uma prova e uma oportunidade para os territórios de baixa densidade, onde as pessoas, percebeu-se com a pandemia, que procuram sítios calmos, o turismo de natureza. E o município de Valpaços está a fazer uma aposta muito grande, nomeadamente no rio Rabassal, na praia do Rabassal, e também noutras praias fluviais e nos caminhos de Santiago. São estas as três principais apostas no turismo? São mais. Posso dizer o seguinte, de facto o município de Valpaços, conforme tive o cuidado de dizer, apostamos na saúde, conseguimos, apostamos no setor primário e que deu um salto imenso
no que concerne à exportação dos nossos produtos e a visibilidade que tem-se dado ao território. Hoje julgo que não haverá ninguém que já não conheça Valpaços, até pelas inúmeras vezes que efetivamente os meios de comunicação social vêm a Valpaços. Nós vamos, portanto, às várias estações televisivas, portanto, com spots publicitários, portanto, temos sabido tratar e cuidar, portanto, no que concerne à visibilidade do nosso território. E, de facto, disse muitíssimo bem, com esta pandemia, obrigou-nos a todos nós a repensarmos um turismo, o que oferecermos, o que é que nós, como podemos tornar o nosso território atrativo. É verdade que ainda está na nossa mente que as pessoas muitas vezes procuram praia, muitas vezes procuram, portanto, sair do país, e de facto, o ano passado nós ficamos com o dilema de onde vamos e para onde vamos. E de facto, o município de Valpaços tinha efetivamente feito uma aposta na promoção turística, essencialmente. Criamos uma ecovia que foi um sucesso, está a ser um sucesso. Pessoas, ainda posso dar conta que em conversa no passado domingo, portanto na nossa pista de pesca no Rabassal, dava-me conta um jovem que tem turismo de habitação, melhor, alojamento local, dava-me conta que neste fim de semana estariam em casa dele, portanto, 20 pessoas de Lisboa que vinham conhecer a nossa ecovia. De facto, a nossa ecovia é um verdadeiro contacto com a natureza, em estado puro, em que, portanto, são distintos os 3 trilhos, que todos eles, portanto, mais ou menos, portanto têm um percurso de cerca de 60 km, em que temos um percurso que é mais, em que se destaca mais o setor agrícola, em que se pode apreciar as belas paisagens, os olivais, os amendoais. Temos um outro que é, de facto, a planície e que passamos por uma aldeia há muito abandonada, vemos moinhos, portanto um espaço em que muitas vezes há um serviço de cavalos, querendo fazer percurso a cavalo, e temos um outro que de facto é mais aventureiro, onde querendo, quem quiser, pode fazer a via ferrata e que de facto tem atraído imensas pessoas, essencialmente, a ecovia por causa da via ferrata, e que tem sido um sucesso. Águas límpidas, em que as pessoas podem não só aproveitar para dar um mergulho, como podem pescar, como podem fazer canoagem, o rafting, enfim, uma série de desportos associados à água e, portanto, e para além também de ver, portanto, alguns animais. Efetivamente, temos um posto de observação de aves aquáticas, em que as pessoas querendo podem deliciar-se com essa vista. É verdade que tivemos o cuidado também de, à semelhança da nossa ecovia, e conforme disse tem sido um sucesso, também requalificarmos as nossas praias fluviais. E uma delas, de facto, está no centro de toda a nossa ecovia, que é o parque, junto ao Parque de Campismo, que é a nossa praia fluvial do Rabassal. Fizemos um investimento considerável em passadiços, com espreguiçadeiras, com um centro interpretativo do turismo, em que de facto teremos sempre alguém para poder explicar às pessoas os percursos, o que é que podem encontrar, o que é que não podem encontrar. Uma praia com nadador Salvador, portanto, cuidada, e que de facto veio valorizar todo aquele espaço contíguo ao nosso parque de campismo. Mas, além disso, naturalmente tivemos também o cuidado de requalificar as outras praias fluviais. Portanto, não só a praia fluvial de Rio Torto, Miradeses, que está em procedimento concursal, em que é uma parceria com o município de Mirandela, porque no fundo confina com Mirandela, para além também de outra praia fluvial que é da Ribeira da Fraga, já em Carrazedo de Montenegro, em que de facto também com passadiços e que de facto será uma mais-valia para aquela região em termos turísticos. Portanto, para além de todo esse cuidado das nossas praias fluviais, tivemos também o cuidado de, conforme disse muito bem, recuperar os caminhos de Santiago em parceria com Mirandela, também a recuperação das vias augustas e, permita-me ir aqui à cábula, a reconstrução, permita-me dizer, das escolas primárias que estavam já há muito tempo
não diria abandonadas, mas que estariam sem qualquer uso, estamos a requalificá-las em alojamento local, portanto aproveitando os trilhos da ecovia, os tais percursos em que de facto pessoas que efetivamente queiram ficar naquela aldeia podem ficar, portanto para no dia seguinte poder recomeçar o percurso. Lembro-me de uma família que efetivamente queira ali descansar e que pode efetivamente ficar, e deixe-me dizer o seguinte, estamos também falo também dos lagares cavados da Rocha, que efetivamente têm sido muito cuidados, e aí destaco o nome do engenheiro Augusto Lais, que de facto tem feito um trabalho notável, criando uma associação, e que o ano passado tivemos cuidado de seguir, vamos assim dizer, os trâmites ancestrais do vinho à data, e que vamos ter agora o denominado vinho calcatório, isto é, as uvas foram pisadas nesses lagares. Portanto, isto é, dando visibilidade, mais uma vez, da importância que tem o vinho no concelho de Valpaços. E, por fim, permitam-me um outro projeto que vai nascer muito brevemente no concelho de Valpaços, emblemático, no que concerne ao turismo religioso, que é fundamental. E nós, Valpaços, hoje em dia, até pelo investimento do hotel que foi lá feito, são muitos aqueles que efetivamente passam muitas vezes pela Quinta da Pacheca e depois, porque é a mesma dona que está com a Quinta Dona Adelaide em Valpaços, e, portanto, os turistas acabam por chegar também a Valpaços. E nós queremos requalificar todo o nosso santuário, todo aquele espaço envolvente ao santuário. Temos um projeto que orça em valores superiores a 1.800.000 euros, em que de facto vamos dar visibilidade àquele espaço, não só criando parque de merendas, como espaços de estacionamento para autocarros, para carros ligeiros, quem nos visita, casas de banho, estacionamento aos dias da festa, portanto, em termos de regulamentos... Grandes apostas no turismo. Grandes apostas, isso é de facto nós, há muito tempo, nós definimos que, de facto, nós temos de saber conjugar o nosso setor primário também com o turismo, como sabe, portanto, há uma interligação enorme e, de facto, se nós temos bons produtos em que as pessoas procuram Valpaços, também têm que procurar por outras razões. A nossa Casa do Vinho, a Loja Interativa do Turismo, portanto, além da aposta do Posto de Turismo aqui em Chaves, que é uma parceria com todos os municípios do Altâmega, sabendo que Chaves é uma porta aberta para a Europa e que, de facto, possa levar gente aos demais concelhos. Portanto, há uma aposta considerável do nosso território, porque, de facto, teve que vir esta pandemia para descobrirmos, portanto, para dar a conhecer muitos daqueles que não sabiam, porque nós naturais dos nossos concelhos, conhecemos essas belezas, mas que muitas vezes vimos-nos quase impotentes de passá-las para o exterior, porque as pessoas procuravam como aquilo, o que é de fora, que é o bom, portanto, que nós efetivamente nada temos, mas pelo contrário, temos, e esta pandemia veio-nos ensinar mesmo isso, temos uma beleza natural como ninguém, em que de facto espaços próprios para descansar, espaços que, no fundo, até por esse distanciamento que se exige, capaz de, efetivamente, dar-nos essa segurança que todos necessitamos neste momento. E, de facto, o Concelho de Valpaços tem apostado e vai continuar a apostar no turismo, porque entendemos que, de facto, é fundamental para continuar a dar a tal visibilidade que nós traçamos como prioritária para o desenvolvimento do nosso concelho. Portanto, repare que nós falamos aqui saúde, falamos setor primário, essa sim com maior incidência, porque de facto é a riqueza do concelho de Valpaços, mas, portanto, não descuramos o setor do turismo, que é importante no sentido de trazer gente ao concelho, dando visibilidade, porque sabendo que aqueles que nos visitam, e nós somos um concelho de gente hospitaleira, de gente que recebe como ninguém, sabemos que certamente, pela qualidade dos nossos produtos, ninguém irá de mãos a abanar. Levarão os nossos produtos com eles e que um dia regressarão ao nosso concelho. Muito bem. Sabemos que se vai recandidatar. Quais é que serão as prioridades a curto prazo? Olha, nós naturalmente, os autarcas sociais-democrata, há muito recebemos um voto de confiança por parte da direção nacional do Partido Social-Democrata. Todavia, se me pergunta se eu vou me recandidatar, naturalmente diria que sim, com toda a sinceridade, até porque já foi, já a secção concelhia já manifestou
essa vontade, concedeu-me um voto de confiança e foi aprovada a minha candidatura, portanto, por unanimidade. Naturalmente que a minha aposta, sem descurar o setor primário, continuará a ser o setor primário, porque sei que é o futuro do nosso Conselho passa pelo setor primário, mas naturalmente será estes projetos emblemáticos que eu digo, que é o setor turístico, certamente, que é importante, esse projeto que eu lhe digo, que eu referi agora do nosso santuário Nossa Senhora de Saúde em Valpaços, para além, naturalmente, de outros projetos emblemáticos que possamos ter, como lhe digo, o nosso propósito, fazer com que o nosso hospital esteja aberto durante 24 horas, portanto, são os setores mais importantes no Conselho, mas nunca iremos descurar, porque queremos trabalhar sempre em sintonia com os nossos presidentes junta, sabendo que são eles, de facto, que prestam o melhor serviço de proximidade às suas populações e não deixarão de ser assegurados os nossos regulamentos, as nossas casas mortuárias, as nossas arranjos urbanísticos, vamos assim dizer, o problema da água, do saneamento, o problema do ambiente, portanto, as nossas etagens, que estamos a dotar o Conselho com imensas etagens nesse sentido. Permita-me dizer que o Conselho de Valpaços hoje terá uma cobertura de saneamento quase 100%. Quase 100%. No final do ano estará mesmo a 100%, o que é significativo, portanto, não escolhemos freguesias as maiores e esquecemos dos demais, não. Temos localidades com 20 e 30 habitantes e têm saneamento, portanto, todos nós temos de ser tratados, cidadão deve ser tratado todo de igual forma, não podemos unicamente escamotear que o investimento é elevado para um número tão pequeno de pessoas que possam ali viver, não, todos nos merecem o mesmo tratamento, mas de facto será, efetivamente, a nossa barragem, portanto, o que vai de encontro ao setor primário, portanto, serão projetos emblemáticos, mas uma coisa os valpacenses podem ter a certeza, em que de facto estarei com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, como que se fosse o meu primeiro ano e a quando do meu primeiro mandato. Não sei cruzar braços, porque a vida também não me sorriu, naturalmente, sou uma pessoa lutador, não desisto facilmente, eu diria mesmo quase, não sei desistir, portanto, e sei que posso contar com os valpacenses, porque juntos somos mais fortes no sentido de afirmar os nossos propósitos e, acima de tudo, afirmar um território que, de facto, sinto um orgulho enorme estar à frente dos destinos do Conselho de Valpaços, porque sei que os valpacenses me merecem e que eu também posso contar com eles. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente, por esta entrevista, por esta retrospectiva, no fundo, pelo Conselho de Valpaços. Votos de continuação de bom trabalho. Muito obrigada a si que esteve desse lado. Nós regressamos com mais entrevistas aos autarcas do Alto Tâmega. Obrigada.